chegando conforme, né? Enfim, pode começar. Vamos. Então, ó, tem gente entrando ainda, ótimo. Maravilha. Tocando a campainha. Senhorita André, Andréa. Olá. Excelente. Então vamos lá, pessoal. Acho que a gente, pelo menos qualquer coisa, a gente volta um pouquinho para não atrasar muito. Antes de mais nada, agradeço aí a todo mundo tirar um tempozinho do dia para ouvir aqui o que a gente tinha a dizer. A ideia é poder dividir um pouco com vocês uma parte aí do nosso conhecimento de experiência profissional dos últimos 20 anos. Meu nome é Léo Cardoso, né? Eu sou o founder de Brazen Capital, que é um advisor de Nova York. E a intenção desse webinário, antes de mais nada, é friends and family, amigos do Roger, colegas meus, pessoas que a gente conhece, e a gente está moldando a mensagem, né, para o público brasileiro, para o mercado brasileiro. Pode ser que não seja diretamente relevante ou direcionado a algum de vocês, já que vocês já podem ter uma visão um pouco mais global, mas realmente a nossa ideia é levar isso para o público brasileiro em geral e tirar desse webinário um pouco de feedback do que está muito, às vezes é muito técnico, muita informação, etc, etc. Né? Então, se for esse o caso, né, tenham em mente que é para um público mais geral. Estabeleço também o seguinte, que eu sei que no Brasil está começando a ter a ideia fiduciária, que nós somos profissionais fiduciários, né? Ou seja, nós temos uma obrigação ética e legal de colocarmos o interesse do cliente na frente dos nossos interesses. E nesse seminário educativo, né, eu sempre gosto de começar apresentando um problema muito sério que normalmente é minimizado pelas empresas, principalmente as do Brasil, já que não há um interesse, uma necessidade ou um interesse deles de fazer uma apresentação, de expandir o horizonte do investidor brasileiro para o que acontece, como diz o inglês, né, across the pond, do outro lado do oceano. Normalmente, os produtos do lado de fora do Brasil eles são mais baratos para os investidores. Então, o que acontece? A margem de lucratividade dessas empresas vão diminuir. E, consequentemente, como eu falei, não tem o interesse nem deles, nem do próprios agentes que fazem as vendas dos produtos. Então, como eu disse, nessa postura fiduciária, temos a obrigação de dizer que provavelmente a margem de lucratividade vai diminuir e então eles não estão interessados de falar isso que a gente vai começar a explicar agora e falar. Que é o que eu chamo, né, no português chulo, é o viés do quintal de casa. Né? O nome técnico é o viés doméstico, ou home bias, mas eu acho que isso aí são palavras muito bonitas. Mas é aquela ideia de que no quintal da sua casa a gente conhece melhor, a gente conhece mais e a gente se sente mais confortável com as coisas no quintal da nossa casa. Né? Então, esse é um viés, não é só do brasileiro, by the way. Né? Isso aí realmente é um viés de todos. Né? O Brasil é a nona economia do mundo, representa 2% do mundo, by the way. Né? E o mercado de capital do Brasil, de ações, ele representa menos de 1% do mundo. Né? Mas é natural, como eu falei, não só do brasileiro, mas de qualquer outro lugar. Só que o brasileiro sofre isso de uma forma aguda. E ele não tem um mercado grande o suficiente local para poder ter o direito de ter esse bias. Vamos dizer, já o americano, ele sofre menos problema quando ele limita, né, o universo de investimento para os Estados Unidos, porque o mercado aqui é grande o suficiente e já tem opções suficientes para eles investirem. Então, com a ideia de que restringir o universo de investimento não traz benefício algum, né, porque a gente automaticamente tem menos opções para construir um portfólio que ofereça uma característica de risco-retorno e correlação e dê um retorno ao portfólio justo. Então, a restrição não é positivo para o investidor. Né? No caso do Brasil, 99% dos seus recursos dos brasileiros no Brasil são investidos no Brasil. Como eu falei, às vezes por falta de opção, às vezes até pelo inglês, 3% da população brasileira fala inglês, talvez metade disso fala inglês fluente. Então isso tudo causa problemas de expandir o horizonte. Então, a nossa ideia, realmente, o ponto desse webinário, desse que a gente está trazendo para o Brasil, que é inevitável, é um crescimento orgânico do mercado brasileiro, vai acontecer. Eu acho que o Brasil está mais ou menos uns 5,
10 anos atrás em termos de crescimento orgânico da indústria, onde a independência dos profissionais vão existir, o aumento da competição, etc, etc. E com isso a expansão do horizonte. Então a gente já quer sair na frente um pouco dessa curva e começar a falar e oferecer investimentos internacionais para o cliente brasileiro. E, no caso, a gente pode investir no Brasil, daqui, não tem problema nenhum. Vocês vão ver mais na frente que a gente tem acesso a várias empresas brasileiras através do mercado local americano. Então, com o Brasil sendo apenas a nona economia maior do mundo, que apenas representa 2%, vou botar aqui o meu 2%, né, a nona economia do mundo, e aqui essa é a bola do PIB mundial dividido pelos continentes, né, azul, Ásia, as Américas, América Latina e com o Brasil seus 2,18, a Europa em verde, né, isso mostra um pouco a dimensão das oportunidades que existem fora do Brasil. Ô, Léo, eu acho que cabe mencionar também que isso foi feito em agosto de 2019. Então, o pós-Covid, o PIB brasileiro caiu para um pouco mais aí de 750 bi, né? Um pouco mais do que verdade. Isso é agosto 19. Excelente. Exato. Então, se vocês tiverem que lembrar apenas de dois slides nessa apresentação toda, esse é um deles, que é justamente a comparação da oportunidade global contra o home bias, né? O quintal da casa dos brasileiros. Então, na coluna da esquerda, a gente tem o PIB, uma comparação em azul, o PIB brasileiro, com seus 2%, e em laranja, o resto do mundo. As duas colunas do meio representam os dois mercados de capitais maiores que existem, o de renda fixa e renda variável. O Brasil representa apenas 2% do mundo do mercado de capital de renda fixa e 0,6% do mundo do mercado de capital de renda variável. Porém, o posicionamento do investidor brasileiro, aquilo que eu falei, é um dos mais agudos que eu conheci. 99,5% dos brasileiros investem no Brasil. Talvez por falta de conhecimento, por as instituições locais não terem um incentivo, como eu expliquei, e por viés mesmo, por viés que eles têm. Onde 0,5% está fora do Brasil. É engraçado, mesmo os brasileiros que eu conheci durante os últimos 20 anos da minha carreira, uma grande maioria esmagadora, a grande maioria ainda mesmo assim investia em papéis e títulos no Brasil, que às vezes é legal, não tenho nada contra, mas que às vezes pode ter consequências drásticas. Isso é um exemplo recente, a gente viu agora. Para quem não entende ainda e quem não entendeu bem a relação entre preço e juros e renda, né, eu me coloco à disposição, através do Roger, diretamente, para falar um pouco, mas eu tentei colocar aqui os dois gráficos do mesmo instrumento e seu título do Brasil, 2041, 5% de cupom anual, né, vai vencer em 2041. E a gente tem na tabela, no gráfico de cima, o preço desse instrumento desde 2009, né, até agora recentemente. Então ele já chegou em momentos absurdos de 130, recentemente acima dos 120, aonde nesse momento eram juros de 4%, mais ou menos, né? E a gente vê que depois dessa crise, o que aconteceu? Mesmo os brasileiros investindo dinheiro fora do Brasil, comprando papel brasileiro, sofrem, né, essa consequência de 30% de queda de um papel, porque pagavam juros mais altos por ser brasileiro, né? Agora sim, está no momento ok, está pagando seus 6%, que é o que o mercado agora está precificando. Na sequência, eu mostro aqui o papel do Tesouro Americano. Quantas vezes eu falei com clientes dos meus empregadores anteriores, né, falando sobre, poxa, vamos melhorar a qualidade de crédito dessa carteira, em vez de um título brasileiro. Não, mas o Brasil é muito bom, não vai quebrar, Banco do Brasil é bom. Eu me lembro o GX, conversando com clientes sobre a possibilidade de mudar um pouco, de aumentar a diversificação da carteira, sair um pouco do Brasil. E na hora que a gente falava de papel do Tesouro Americano oferecendo 2%, 3%, o pessoal ria, né? Não, que absurdo, eu não posso receber isso, etc. Mas num momento como esse, a gente vê o título americano, tudo bem, você passou talvez 5 anos recebendo 2%, 3%, mas em momentos de crise, esse título americano teve uma apreciação de 20%. Cobriu, enquanto o papel brasileiro, que você recebeu 5% e de repente você perdeu 30%,
num momento só. O americano, você ficou recebendo seus 3%, né, óbvio, no momento. E num momento desse aqui de crise, onde existe uma fuga para a segurança, o papel aprecia, né, 20%, 25%. Então, é assim que a gente constrói uma carteira mais diversificada para dar um retorno mais razoável, justo e mais seguro. Mas voltando um pouco para as comparações, né, o que eu vou dizer, e repito, às vezes eu converso com o Roger aí, com todo respeito ao brasileiro, à pátria mãe, eu fui militar, sou patriota, mas a verdade é que o Brasil é insignificante em relação ao mundo de investimento, né? Aqui a gente tem, não só isso, desculpa, não só insignificante pelo tamanho e a participação global, como também, como todos os outros mercados, ele anda, ele dança em música em tons diferentes, uma sintonia diferente, né? Então, a gente vai cobrir tudo isso, né, Léo, nos próximos slides aí. Isso, exatamente. Isso aqui é só mostrando um pouco o tamanho do mundo. Isso aqui foi feito no dia 31 de março, né? Eu tento update isso aqui mais real time possível. Mas no mundo, o equivalente dos Estados Unidos equivale a 54% do mundo, enquanto o Brasil equivale a 0,68%, 0,58%. Né? Esse é um ponto desse slide que a gente quer passar. Canadá, 2%, México, 0,22%, pior do que o Brasil. Né? A Europa emergente, a Ásia emergente, 8%, China é uma grande parte dessa Ásia emergente. Mas a ideia é não só mostrar o tamanho do Brasil em relação ao resto do mundo, mas também em momentos diferentes, né? Ele dança ou ele anda em sintonias diferentes. Por exemplo, há um ano atrás, na coluna de um ano, a gente vê que os Estados Unidos, quem investiu há um ano atrás, até março de 2020, perdeu 7%. Quem investiu no Brasil perdeu 41%. Se eu for para 3 anos, o período for diferente, aumentar. Quem investiu nos Estados Unidos está em 5,15%. Quem investiu no Brasil perdeu 11%. Então, o ponto desse slide é mostrar as duas coisas. O tamanho em relação ao resto do mundo e a diferença que existe, né, entre os momentos de cada um dos países. Né? Então, mostrar isso. É isso que o Roger falou, que o mundo gira em sintonia diferente. Então, por que investir fora do Brasil? Né? Porque a gente abre portas para novas oportunidades e melhora a possibilidade de diversificação da carteira. Né? A gente diminui o efeito do evento local na carteira, agora mesmo risco político, risco econômico local, e a gente disponibiliza uma característica de risco, retorno e correlação dos instrumentos que é diferente do mercado local. Eu não tenho nada contra o mercado emergente, não tenho nada contra o mercado brasileiro, acho que faz parte de um portfólio diversificado, até mesmo, né, quando ele é bom, é ótimo. Mas também o problema é esse, quando é ruim, é péssimo. Né? Então, como eu falei, ele anda em sintonias diferentes. Em amarelo ou laranja, isso a gente é o Brasil. Isso é o valor do Brasil desde 1995, quando realmente tivemos uma moeda mais estável. Hoje ele está valendo 0,59, 0,68 no dia que foi feito esse slide, que foi dia 14, se não me engano, de abril. O resto do mundo equivale a 72 trilhões de dólares. Mas o interessante desse gráfico é que, como eu falei, quando ele é bom, ele é muito bom, mas quando é ruim, é péssimo. Além disso, ele anda em sintonias diferentes. Teve momentos que ter investimentos no Brasil valia a pena, porque trouxe uma diversificação, não só no Brasil, como no mercado emergente. Né? Traz uma diversificação. Né? No caso aqui, nesse momento, o Brasil está caindo, o resto do mundo está subindo. Né? Então, a gente constrói, a ideia que a gente quer passar é construir, né? Aumentar o universo de investimento. Né? Eu falo muito, às vezes, em algum seminário com clientes, quem aqui investe, quem aqui tem um iPhone, quem aqui come chocolate Nestlé, já foi na Disney, tem um BMW, etc, etc, etc. Assiste Netflix, Facebook, tem lâmpada GE, todo mundo, mas quem aqui investe nessas empresas? Muito poucas. Muito pouca gente investe nessas empresas. Então, a ideia principal é essa, expansão do horizonte para aumentar as oportunidades. Se eu for um pouco mais granular e ir mais a fundo nessa diferença, a gente vê que a desproporção, né, é visível, né, entre as empresas do resto do mundo e as empresas brasileiras. Isso aqui essa foto foi tirada no dia 17 de abril. Eu tenho a Amazon aqui com um valor de mercado de 1,2 trilhões de dólares, que é o equivalente a 2 vezes
o mercado brasileiro inteiro, se eu somar todas as empresas do Brasil. Né? Então, isso causa alguns problemas, tipo manipulação do mercado local, não é bom para o investidor. Né? Esse mercado muito pequeno causa esses problemas. É quase que impossível alguma pessoa conseguir manipular a Amazon. A gente vai ver muito na televisão, pode ser uma manipulação, mas uma empresa dessa, onde teve um volume de 7 milhões de ações negociadas em um dia, nesse caso aqui, não sei nem se é o dia inteiro, foi durante o dia eu estava fazendo esse slide. Até esse momento, pode ter sido o dia ou não, não tenho certeza agora, foram negociados 18 bilhões de dólares só da Amazon. Né? Disney, por exemplo, 192. E não existe, eu estou fazendo aqui, peguei algumas ações aleatórias, alguns blue chips, só para a gente fazer essa comparação. Não só dos Estados Unidos, como Europa. Nestlé, 13 milhões de ações negociadas, no valor de 1,45 bilhões de negociação da Nestlé nesse dia. Apple, com 1,2 trilhões. Comparações com ações brasileiras em dólar. Né? Aumentei aqui um pouco a quantidade de empresas americanas ou empresas internacionais. Nesse caso, isso happens to be só americano, mas a ideia é mostrar fora do Brasil. Microsoft, no dia 11 agora de maio, essa semana, segunda-feira, né? Segunda-feira, valendo 1,4 trilhões de dólares. Apple, 1,3, teve essa subida em 15 dias, né? Quase 100 bilhões de dólares em 15 dias. Amazon, Facebook é do tamanho do Brasil, apenas. JP Morgan Chase, 273. Né? Netflix, Disney, GE. Enquanto as empresas brasileiras blue chips, né? 40, a maior empresa, as maiores empresas que todo mundo fala, está no jornal todo dia, 44 bilhões, 42 bilhões da Petrobras. Né? Itaú, Unibanco, Ambev. Infelizmente, a Embraer, menos de 924 bilhões de dólares. Milhões. Né? Milhões, desculpa. Milhões, não chegou a 1 bilhão. 924 milhões de dólares. Né? Uma empresa, uma puta empresa de aviação. Mas o mercado local é muito pequeno. Né? E eu tenho aqui, para quem quiser também, isso aqui são as empresas brasileiras negociadas em bolsa nos Estados Unidos, seja a bolsa New York Stock Exchange, ou seja a bolsa de balcão. Né? Eu separei elas aqui e a gente pode depois passar, se alguém quiser, tiver interesse, Roger. Né? De acordo com os setores econômicos, de comunicação, consumer staple, energia, e o valor dela. Né? Então, o universo é muito pequeno. Essa é a mensagem para se passar, mostrar ao brasileiro em geral e dizer o quê? Falar sobre o quê? Sobre essa diversificação global. Né? Falar que se a gente apostar numa única ficha, a gente está correndo, obviamente, aquele risco daquela única ficha, daquele único investimento. Mas na hora que a gente aumenta o leque de oportunidades, nesse caso aqui, essa tabela é uma tabela anual do retorno dos países desenvolvidos sem os Estados Unidos, a gente vê o que acontece. Que quando a gente aumenta a oportunidade, a gente passa a ter, que é o que o índice faz, a gente passa a ter um retorno relativamente razoável com uma volatilidade menor. Então, a ideia da expansão do horizonte, a ideia da expansão da diversificação, não só através de classes de ativos, ações, renda fixa, né, mas também setores econômicos, energia, né, tecnologia, etc., e áreas geográficas, só tende a aumentar a oportunidade de um investidor ter um retorno justo de seus investimentos. Né? Isso aqui agora são os mercados emergentes, e a ideia é a mesma. A gente tem no meio aqui, que estava em preto, o índice emergente, né, onde ele diminui a volatilidade, mas no ano de 2019, quem investiu no Brasil está feliz da vida. Tudo bem, você ganhou 128%. Legal. Mas no ano de 2015, você perdeu 41%. Então, a ideia de investir apenas em um único lugar, né, é uma ideia que não traz um benefício over time para um investidor. Né? Então, eu acho que esse era o primeiro ponto, expandir o horizonte, expandir as oportunidades, as opções. Então, tudo bem, legal, gostei, concordo que é importante. E agora? Né? O que é que a gente faz? Né? Temos um outro problema, que não é só também do brasileiro, isso é do investidor mundial. Ganhar do nosso maior inimigo. E esse inimigo se encontra em um espaço de 20 centímetros entre nossas orelhas
que somos nós mesmos. Isso quer dizer, são os viés emocionais que a gente tem. Né? Quem nunca sentiu essas emoções? Eu achei esse desenhozinho aqui legal, que realmente demonstra o que é que a massa, né? O que é que o público faz através dos rumores e os viés. Né? A gente tem aqui do lado esquerdo alguém que pegou o telefone e disse: poxa, eu acho que essa empresa vai Excel, vai ser legal. O outro cara aqui com o ouvidão: poxa, vai Excel? O outro fala Excel, Excel, vira um pânico. Nesse momento de pânico, né, esse mesmo cara faz: eu não aguento mais isso aqui, meu Deus do céu, isso é loucura, eu vou embora, goodbye. Bye. O outro viu que era um bye, porra, de repente bye, virou bye e entrou em pânico novamente. Então, isso é natural. Né? O que acontece é que as nossas emoções são tão cíclicas quanto o mercado. Normalmente, começando pelo típico momento de otimismo, né? Até o pico da euforia, que representa uma situação de maior risco e fim do bull market. Nesse momento, os mercados que subiram de escada, tem um ditado, né? Que o mercado sobe de escada, né? Galgando as dificuldades, os problemas, né? As pessoas dizendo que não, vai cair, ele sobe, mas quando ele cai ele desce de elevador. Então, quando ele desce de elevador, ele passa pela ansiedade, né? Pelo momento de negação, por medo, desespero, né? Meu Deus, esse foi o maior erro da minha vida. E daí ele termina, depois de um pânico e uma capitulação, num momento de desânimo, né? Que é o momento, é a ocasião, né? A situação de menos risco, quando está todo mundo desanimado, e ao fim do bear market e começo de um novo bull market. É um ambiente interessante, onde a depressão, né, que a depressão do desânimo vira uma esperança e um alívio e um otimismo, e esse ciclo vai continuar enquanto existirmos, enquanto a humanidade estiver presente. Então, uma pergunta que é interessante é: será que nós já passamos no mercado brasileiro? Aqui a gente tem a Bovespa, até agora, dia 7, sexta-feira. Será que já passamos um momento de pânico, desânimo e depressão no mercado brasileiro? É uma resposta, ninguém tem essa resposta. E a gente só vai saber disso realmente no futuro. Só que o problema de saber disso no futuro é que a gente não consegue comprar a preço de hoje, claro. Né? E a gente, conversando sobre essa apresentação aqui, agora, o Roger até falou para mim: Léo, fala sobre a velocidade da queda. Né? Quando em 2008 a queda demorou quase um ano para acontecer, né? Nos 3 últimos meses, desculpa, os 9 meses anteriores, do final do ano, esse ano a queda foi em menos de 3 meses. Quer dizer, isso é outra característica que mostra que pode ser, talvez, que o pânico realmente já teve, porque em 3 meses você teve o equivalente a uma queda anual de 97%. Então, a história ia dizer que nem as crises são iguais. O comportamento das pessoas são diferentes. Né? Nos Estados Unidos, está um pouco diferente. Eu acho que a gente não passou o momento de crise ainda, um momento de pânico, desculpa. Tem várias coisas aí acontecendo, desde incentivos fiscais, monetários, que a conta vai ter que ser paga, no mercado emergente também, no Brasil em si também. Mas se a gente vê, nesse caso aqui é o gráfico do S&P, mensalmente, quem foi dormir em janeiro e acordou no final de fevereiro, abriu o extrato, e acordou de novo no final de março e abriu o extrato, só sentiu uma queda de 20%, que, by all means and standards, né, não é uma queda ainda significativa. Se esse é o bottom, se é o fundo, como diz na tradução, ninguém tem como saber. Né? O importante é que a gente tem que aprender com o passado, né? Analisar o presente, né? Economia, fatores macro globais, fundamento, análises técnicas e outros tipos de análises, e nos posicionarmos para o futuro. Né? Então, atenção. Volta naquele gráfico. Vale mencionar também como no Brasil o tempo, né? Se a gente for olhar a crise ali de 2008 Sim. no S&P, ela começou aí no último trimestre de 2007 e ela se alastrou praticamente até o primeiro trimestre de 2009. Né? Então, aquela queda que a gente está acompanhando ali, ela foi muito mais longa para ela acontecer. E mesmo essa queda de 20% em um trimestre, a gente tinha olhado aquele gráfico, né, de 2008, quanto tempo a gente demorou para nivelar o nível de perdas que aconteceram em um ano e meio.
foram praticamente 10 anos para voltar ao mesmo patamar. Eu volto aqui. Exato. Bom, bem lembrado, Roger. Aqui no caso do mercado brasileiro, aqui, o pico de 2008 só voltou, né? Mas está barato. Compra o Brasil agora porque está muito barato. O Brasil está barato, o dólar, tudo fica barato. Sim, mas se eu investir agora e passar 12 anos, 10 anos até ter algum tipo de reação, né? Esse é um problema, né? Enquanto que, óbvio, o mercado americano teve uma recuperação mais rápida. Mas então era isso, essa ideia. Aprendendo com o passado, acho que a mensagem a nossa função é aprender com o passado, analisar o presente, né, e nos posicionarmos para o futuro. Mas isso quer dizer, eu botei uma atenção bem grande. Esse é o segundo slide. Se lembra do primeiro, que é aquela sobre o tamanho, como posicionamento do investidor brasileiro. E o segundo slide, se você não lembrar de mais nada, não é nem o slide, é a mensagem. A segunda mensagem é essa. Que eu não estou aqui, nós não estamos falando aqui em tentar cronometrar o mercado, de nenhuma forma, mas estamos tentando sim a falar que é participar dele, né? Não, a cronometração não vai dar em nada, mas participação é que é a mensagem que a gente vai falar. Muita gente fala compre baixa, venda na alta, muito mais fácil falar do que fazer, né? Quando os mercados caem é natural que a gente queira comprar, mas a gente tem que fazer duas decisões, a gente tem que lembrar disso aí. Quando a gente faz essa decisão de fazer uma transação, a gente tem que saber quando e quanto vender e quando e quanto comprar novamente. Você tem que comprar novamente, sem saber o que vai acontecer. Então, eu fiz um estudo, uma pesquisa aqui fácil, simples. Peguei 40 anos, que são 10 mil dias úteis, 14 mil dias com fim de semana, 14 mil e alguma coisa. 40 anos de S&P. Se alguém ficou investido durante 40 anos, ele teve uma média de 8% de retorno anual. Se você perdeu os 10 melhores dias, porque você comprou e vendeu, saiu, entrou, você só teve 6. Se você perdeu 50 dias em 10 mil dias úteis, o retorno do portfólio é, em média, 1,4% ao ano. Já no mercado brasileiro, 25 anos de informação, 95, mais ou menos. Né? A ideia é, se você ficou investido durante o período inteiro, você teve um retorno de 12% em real. Né? Se você perdeu, nesse tempo de 25 anos, os 50 maiores dias, o seu retorno é negativo, menos 6%. Então, a segunda mensagem é essa. A primeira é expandir o horizonte, né? Mais oportunidades para poder criar um... E a segunda mensagem é evitar cronometrar o mercado, e sim um tempo de investimento no mercado. A alocação não tem a ver com a cronometração. Tem momentos em que a gente faz isso nas nossas estratégias de investimento, a gente aumenta a exposição a risco ou diminui a exposição ao risco. Mas a gente tem que estar investido. Né? Não, a ideia de vender, ir para cash, ficar do lado, esperando, passar 6 meses e voltar, você corre um grande risco de sofrer, de perder o barco. Né? A história era essa. Para os curiosos, né? Eu também está aí à disposição para quem quiser. Eu peguei os 50 maiores dias do S&P 500 e os 50 piores dias do S&P 500. Né? Ranqueei para vocês verem quais são. Fiz a mesma coisa para o mercado brasileiro. Os 50 melhores dias nos últimos 25 anos e os 50 piores dias. Acho que o que é interessante falar aí é que dos piores 10 dias que existiam nesses 25 anos, 40% deles, 4 dias, foram nesse ano de 2020. Então, quer dizer, esse ano 2020 para o Brasil, realmente, essa queda inicial pode ter sido já um momento de pânico terminal, né, que a gente fala. A não ser que tenha, obviamente, se estenda um problema econômico muito mais sério do que se imagina. Né? Durante anos, a gente tem uma reincidência desse Covid-19. Não se acha uma vacina. Essa a reabertura da economia causa um problema. Mas assumindo uma evolução orgânica, né, natural da solução desse problema, né, algumas coisas indicam que um momento de pânico no Brasil já aconteceu.
4 dos últimos, né, 4 dos 10 piores nos últimos 25 anos foram esse ano. Né? Então, basicamente, essas duas mensagens são expandir o horizonte e participar do mercado. Aprender com o passado, estudar o presente e posicionar para o futuro. Né? Vou falar agora só um pouquinho, bem rápido, para não entrar em muitos detalhes, o nosso posicionamento de nossas estratégias. A gente faz um posicionamento trimestral para investimento nas estratégias globais que a gente tem, que a gente oferece. Né? No dia 4/12 foi a última vez que a gente implementou, a decisão foi feita no dia 10 de abril. E para vocês terem uma ideia, basicamente, o que é que a gente faz? A gente trabalha com alocações estratégicas, com alocações táticas e com uma política de investimento, onde 40% do portfólio está em investimentos de controle de risco, que chama Risk Control, né? E Risky Assets, 60%. Isso aí é um perfil moderado, agressivo. Normalmente é uma pessoa dessa. Então, nesse momento, desde o dia 4/10, a gente tem mudado um pouco as alocações. Né? Como é que a gente muda? Granularmente falando. As classes de ativo que são de controle de risco, a gente aumentou mais a exposição dela. E as classes de ativo que são relacionadas a risk-taking, desde high yield, junk bonds, emerging markets, ações nos Estados Unidos, Europa, Ásia, América Latina, Europa emergente, Ásia Pacífica, né? Mercados de fronteira, Middle East, etc, etc. Além das commodities, a gente tem diminuído um pouco. Por quê? A gente tem outra apresentação que fala mais sobre o posicionamento do portfólio para clientes. Aqui eu vou passar de uma forma mais rápida. Por que a gente acredita nisso? Basicamente, a gente acha que o juros está muito baixo, né, já agora. Então, o risco de uma reprecificação do mercado da renda fixa é maior. Né, se a gente tiver um aumento de juros, seja por qualquer motivo, isso aí é detrimento para a renda fixa, né, os juros de repente pular. Então, a gente está mantendo o portfólio com uma duração muito curta, o mais curto possível. Eu prefiro reinvestir a cada 3, 6 meses do que comprar um papel para 10 anos e daí ter uma perca grande do principal. Dentro do mercado de crédito, né, high yield e emerging markets não é o momento, a gente acha que não é o momento ainda de alavancar nesses setores, mas eu prefiro o setor de grau de investimento. No mercado de risco, entre as ações e as commodities, os Estados Unidos é o campeão. A alocação do portfólio está praticamente toda dentro dos Estados Unidos, com um pouco de investimento internacional desenvolvido, Europa e Ásia e Japão. E o mercado emergente, a gente está com o olho tá no radar de uma forma até mesmo carinhosa, porque tem um fator positivo que é realmente o valuation está muito baixo. Mas, como eu falei, não adianta a gente colocar emerging market no portfólio e passar 10 anos com essa posição sem acontecer nada. Commodities somente através de commodities, recursos naturais, talvez somente ouro é o que agora temos interesse. E entre os alternativos de private equity, está tudo parado. Private equity estão esperando realmente um hit grande, porque vão ter vários investidores de leverage em portfólios. Agora, a área que talvez exista uma boa oportunidade seja de infraestrutura, que agora a gente pode voltar a ter, globalmente falando, investimento em infraestrutura nos países. Então, como o país pode incentivar agora a fomentação de negócios, criação de empregos, construindo rodovias, ferrovias, etc. E tal, melhorando e upgrading da infraestrutura. Então, como eu falei, um pouco do quem somos, né? Somos um gestor e advisors independente nos Estados Unidos, em Nova York. Nós temos acesso a 120 mercados globais, 31 países, 23 moedas, desde, obviamente, dólar, euro, iene, até shekels, pesos e tudo mais. Construímos portfólios com tudo isso. 20 anos de experiência, profissionais qualificados e uma plataforma eletrônica. Fazemos isso tudo dentro do Interactive Brokers, que é uma corretora americana com mais de 20 anos de existência, que era uma corretora mais era uma corretora das corretoras, a história é essa, o começo dela, e agora, recentemente, ela começou a abrir o serviço para profissionais de investimento que queiram, né, criar as suas estruturas independentes
dos franchises financeiros dentro dela. Então, é isso que a gente faz, utiliza Interactive Broker. Mas nós somos, né, independentes de verdade. Nós podemos fazer isso em qualquer lugar. No Banco do Cazaquistão, no JP Morgan, no Pershing, na XP, né, desde que a gente tenha acesso para poder fazer a implementação dos modelos de portfólio que a gente tem. Né? O que oferecemos? Soluções de investimento através de estratégias proprietárias para indivíduos, famílias e instituições, dentro e fora dos Estados Unidos. Né? Um pouco sobre mim. Né? Eu passei os últimos 20 anos em financial franchises. Os últimos 8 anos da minha vida foram 9 anos. Foi fazendo uma gestão de 400 milhões de dólares dentro de um banco israelense em Nova York. Passei 6 anos ensinando na Universidade de Nova York. Já trabalhei em hedge funds, Citibank, JP Morgan Asset. Isso são o que eu chamo hoje em dia de financial franchises. Né? Fiz a Universidade da Flórida, faço parte do CFA e fui militar. Né? Enron, Waste Management foram boas escolas na época. E temos aí, para o pessoal que não conhece o Mr. Roger, eu vou deixar ele falar um pouquinho. Né? Tem aí o pedigree do homem. Fala aí, Roger. Roger, tá no mute? Alô? Opa. Bem, para quem não conhece, o pedigree dele, né? O pedigree, em inglês, é para não deixar a desejar em nada. Né? 20 anos também de mercado. Opa. 20 anos de mercado. Alô, Roger, caiu a ligação? Oh, rapaz, tá. Você tá no mudo, porque agora eu sou o host. Eu não coloquei você no mudo, mas eu vou tirar agora. Perdão, meu amigo. Vou tirar você do mute agora. Como é que a gente faz isso aqui? Participantes, Roger, achei você. Roger Correia. Olha aí. Unmute. Já foi. Maravilha, agora eu consegui voltar. Perdão. É porque eu Esse tempo todo você estava aí no mute e você não... Eu tô achando calado. Aí, mas enfim, deu tudo certo. Eu não tô, não. Eu estava muito calado. Você queria falar mais alguma coisa? Perdão. Então, a maioria das pessoas, né, que estão aqui, eu acho que eu conheço, tá? Mas para quem não me conhece, eu posso até falar um pouco da minha fusão, né, com o Leonardo, com a Brazen. Eu estou nos Estados Unidos também há 20 anos, o Léo está um pouquinho mais do que isso. E embora nós seguimos na área financeira, o Léo seguiu, né, o Leonardo seguiu a carreira da área de investimentos e eu fui mais para a área de seguradoras. Então, eu foquei, né, a minha essência, eu digo, na carreira dentro da parte de planejamento de herança, planejamento sucessório. Mas o que a gente percebeu? Isso são coisas que se completam. Tá? Então, os meus clientes, né, sempre existiu a necessidade também da parte de investimentos. Então, como a gente sabe, nos Estados Unidos é impossível a gente focar a nossa energia e ser o melhor investment advisor, né, gestor de finanças e fazer essa parte de sucessão patrimonial e tudo mais. Então, nós acabamos seguindo linhas diferentes. Mas, há um tempo atrás, cerca de um ano já, né, Leonardo? Nós nos conhecemos através de um network. Em São Paulo, foi? Em São Paulo, exatamente. Inclusive. E eu percebi uma sinergia muito grande, porque o que eu não conseguia fazer, embora eu tenha as licenças que me permitiam trabalhar com os clientes, estava faltando realmente a parte da implementação. E foi nessa parte aí que eu juntei, né, os efforts da RC Assessoria, que é a minha empresa, com a Brazen. E é o que a gente está fazendo agora, esse trabalho bem educacional, educativo, de como fazer isso em solo americano. Então, a ideia é essa, é mostrar para o público brasileiro o que realmente a gente consegue fazer em solo americano, mesmo estando no Brasil. Tá? Então, o Leonardo vai cobrir um pouquinho disso. E como vocês viram também, a minha essência aí no mundo corporativo foi sempre trabalhando nas maiores seguradoras americanas. A AXA é a maior seguradora do mundo. Eu fui vice-presidente das operações no sul da Flórida. A New York Life é a maior companhia de capital fechado hoje nos Estados Unidos. Então, meu histórico corporativo é muito grande também. Tá? Então, Léo, com você aí, segue. Estamos chegando aí na reta final.
Obrigado, Roger. Né, por que Brazen Capital, né, e Interactive Brokers? O que eu aprendi em 20 anos é que a independência realmente vale muito. E, se der tempo, eu até falo um pouco mais quando mostro até aquele slide, Roger, do Real. Né, falar um pouco sobre o que é ser independente de fato. Né? Então, mas bem, então eu peguei 20 anos do ensino, né, das franchises financeiras aí que eu trabalhei e mantive a mesma abordagem disciplinada e institucional, só que agora nós temos controle de que desde a abordagem, né, mantemos a independência e daí podemos ter alinhamento de interesse mais fácil, desenvolver parcerias estratégicas, temos uma arquitetura aberta. Quer dizer, nós podemos investir em tudo. Uma das coisas, quando eu comecei esse projeto, saí do meu banco, pedi demissão, saí do banco, que as primeiras pessoas que eu encontrei no Brasil, agentes autônomos, e falando sobre isso, pessoal, e aí, você pode fazer o quê? Eu digo, cara, a gente pode fazer tudo. A gente pode, nos Estados Unidos eu posso fazer tudo. Quer comprar arte? Mas custa um Van Gogh 25 milhões de dólares, não tem problema, a gente fraciona. Quer comprar 0,01% de um Van Gogh, a gente compra 0,1% de um Van Gogh, não tem problema, a gente cria isso. Quer achar, né, uma ponte na China que vai ter um pedágio X, a gente acha. Aqui está tudo em Nova York. Então, eu costumo falar também outra coisa. A gente está vivendo um momento que isso é... Em algumas outras situações eu falo sobre isso, é que eu acredito hoje, o que é que está acontecendo? Há 40 anos atrás eu não podia fazer isso. Nós não podíamos fazer isso dentro da indústria de investimento. Tá? Era economicamente impossível, porque eu precisava de um computador muito rápido, que custava o preço dessa sala aqui. Né? Eu precisava de uma linha de internet que ia me custar, né, uma fortuna, um terminal do Bloomberg que era proibitivo, né? Uma ligação internacional aqui agora, que a gente está fazendo por $15 ao mês o pagamento do Zoom, ou o que for, sei lá o preço, ia custar uma fortuna para a gente fazer uma ligação internacional. Então, o capital intelectual sempre existiu, só que a gente precisava da infraestrutura corporativa para colocar esse capital intelectual em prática. Hoje em dia, a estrutura corporativa, e principalmente agora, nesse momento do coronavírus, está provado, né, que a estrutura corporativa hoje ela fragmentou de uma forma em que a gente, tendo acesso às ferramentas, sabendo fazer o que a gente deve fazer com elas, a gente consegue, né, oferecer um trabalho excepcional, né, manter a independência, manter o alinhamento de interesse, fazer parcerias estratégicas mais fácil, né, e manter a arquitetura aberta, consequentemente achar o que é muito importante, que a gente não acha, era um dos problemas que eu tinha nos meus empregadores anteriores, estratégias ponto de lança. Às vezes apareciam coisas que demoravam 5 anos. Teve um projeto de 5 anos no meu banco anterior que eu nunca consegui desenvolver porque teve que passar por trilhões de comitês até o negócio acontecer. A oportunidade desapareceu, é claro. Então, aplicando uma abordagem institucional disciplinada, né, que é o mais importante dessa proposta, a gente consegue identificar estratégias de ponto de lança. Tendo um parceiro de execução, que seja o Interactive Brokers, seja uma JP Morgan, Morgan Stanley, XP, para oferecer a gente esse serviço, a execução das ideias, das teses de investimento, dos portfólios, então a gente coloca em prática, sem necessariamente precisar da estrutura corporativa. Né? Então, o que a gente fez hoje para começar? Temos na prateleira, como diz a história, um produto carro-chefe, que não poderia ser diferente, além, já que eu prego uma diversificação global. É um produto de alocação e diversificação global, que nós chamamos de Brazen Global Beta Series, uma série de portfólios para investimento global. Tem um produto audacioso e arrojado para aquelas pessoas que já têm exposição internacional global, já tem um portfólio global diversificado. A gente tem como oferecer produtos ou estratégias de investimentos pontuais que sejam mais audaciosas e arrojadas através da nossa série Bold. A tradução de Bold é audácia. Então, são séries audaciosas que têm risco-retorno diferente. E serviço customizado. Isso aí é mais para a parte do institucional ou então de carteiras muito grandes em que a gente consegue construir portfólios sobre medida. Né? Um pouquinho sobre o Global Asset Allocation, que é um produto relativamente simples e deveria ser parte da pirâmide de qualquer investidor.
porque ele oferece diversificação e exposição global, tem uma seleção quantitativa e qualitativa dos investimentos ao redor do mundo. Passamos por filtros quantitativos e qualitativos para poder identificar os instrumentos do portfólio. É uma solução de investimento líquida, transparente. A pessoa sabe tudo que está tendo dentro do portfólio e eficiente. A liquidação, seja para investimento, né? A liquidação, seja para tirar dinheiro ou colocar, é diária. Né? O cash volta para a conta do investidor em 2 dias, normalmente 2 dias. Se você quiser, né, fazer a liquidação do portfólio hoje, a gente provavelmente vai ter que vender no dia seguinte. Né? Mas esse negócio de 60 dias, 30 dias, você tem que pedir hoje para resgatar daqui a 60 dias. É uma coisa unheard aqui nos Estados Unidos. Isso é feito se você estiver investindo numa barragem, né? num projeto de um aeroporto. São projetos de infraestruturas, né, de private equity que vai gerar um retorno em 50 anos. Tudo bem. I can understand that. Mas em instrumentos líquidos, onde eu tenho acesso diariamente para vender e o investidor brasileiro se passar-se por isso, né, ter que esperar 30, 60, 90, 120 dias para poder fazer uma venda, fazer a venda e o resgate, isso é uma coisa que eu não consigo compreender como ainda existe. Alinhamento de interesse, custo baixo. Né? Como é esse alinhamento de interesse? Nós temos FII. FII não é comissão. Honorário e FII não é comissão. Né? A maneira mais simples de eu explicar é que médicos e advogados, no caso você vai para um médico, tem um advogado para lhe dar os conselhos e lhe ajudar na saúde, e você paga FIIs, né, normalmente, e numa venda de um carro ou imóvel, uma transação é quando acontece a comissão. O Brasil ainda não está caminhando para honorários e FIIs. Ainda é um país onde existe a comissão, e talvez isso seja pela cultura do brasileiro de achar que aquela pessoa que está recebendo aquele FII está fazendo um trabalho bom ou não, etc. Então ela prefere pagar uma comissão somente e depois não ter nenhuma responsabilidade. Mas o fato é que na hora da comissão dentro do investimento, ele causa conflitos de interesse natural, porque a gente nunca, pelo menos aqui no mercado americano, há 20 anos que eu vejo isso, é aquela história, você nunca sabe se aquela pessoa que recebe uma comissão por uma transação está fazendo aquela transação para o benefício do cliente ou o seu próprio benefício. Né? No nosso caso, qualquer transação feita é por quê? Porque a gente tem um interesse de um FII. Eu tenho um interesse, a gente senta, né, na mesa junto, eu tenho um interesse de aumentar o portfólio. Né? Nesse produto em específico, não tem taxa de performance. Tem outros produtos com taxa de performance. Mas esse produto em si, Global Asset Allocation, não existe taxa de performance. Né? E aí existe um baixo custo na transação. As comissões que nós pagamos dentro do produto, ela é muito baixa dentro do Interactive Broker. Não existe comissão zero, tá? Para as pessoas aí entenderem. Pode ser que as empresas, as instituições que estão vendendo isso hoje, comissão zero, né? Um dos problemas, né? Primeiro porque ela tem um custo fixo que ela tem que pagar, né? E o problema é que ela pode colocar embutir esse custo em outro lugar. A maneira mais simples é, se você olhar, se você tem algum programa de comissão zero, no rodapé, a letra menorzinha de toda vai dizer que a gente pode direcionar a sua ordem de compra e venda para tal mercado. É um exemplo simples. Consequentemente, imagine se você paga $1 de comissão, onde a gente compraria um produto por 100, uma ação por 100. O seu custo seria 101. Então, na hora que eu digo, olha, sabe uma coisa? Não tem comissão nenhuma, mas agora você vai comprar esse produto por 102. Eu embuto, né, como empresa, eu posso colocar dentro do instrumento, dentro da transação, dentro do valor da ação, o custo dessa transação. Só basta aumentar o preço de compra e venda. Né? Então, como é que esse portfólio, como é que a gente constrói esse portfólio, esse produto de alocação global? Relativamente simples. O cliente, né, ele faz um questionário, a gente identifica o perfil dele entre conservador, moderado e agressivo. Vamos assumir que seja moderado. Né? A diferença do chart de cima para baixo é somente uma granularidade. Para quem quer ser moderado, conservador, investe em baixo, moderado, agressivo. E a pessoa que é somente moderado, de uma forma mais
simples e rústica, ela investe no portfólio de cima, que é o que a gente chama de baseline strategies, estratégias básicas para aquelas pessoas que não querem granular a decisão do perfil de investimento. Essa aqui é a lâmina do nosso moderado agressivo. É um portfólio que foi criado em 2018, em dezembro de 2018, quando eu saí do meu último empregador. Eu montei todas essas estratégias pessoais e coloquei, né, capital próprio de amigos, famílias, friends and families, para gerar esses portfólios. No ano 2019, ele teve um retorno de 21%. Esse ano, até o dia 30 de abril, está perdendo 4,8%. E é um portfólio moderado agressivo. Como eu falei, exposição dele entre renda fixa, a gente considera dinheiro sendo renda fixa, renda variável. Globalmente, também falei que a gente está overweight nos Estados Unidos, né, ponderado nos Estados Unidos, 74% do portfólio. Dentro da renda fixa, gostamos mais do papéis dos governos e as soberanias, soberanias e os corporativos com grau de investimento. E esse aqui é um exemplozinho básico do que seria um portfólio, quais são os instrumentos alocados, desde o S&P 500, US Treasury Bonds, mercado desenvolvido internacional, intermediário, né, mercado emergente, com viés de governança corporativa, etc, etc. A outra estratégia, que agora é aquela estratégia audaciosa e mais arrojada, ela faz parte da série Bold de investimentos. É uma estratégia robótica de operação de curto prazo, que usa inteligência artificial, aprendizado de máquina e algoritmos, e para medir comportamento. Quais são esses comportamentos dos participantes? Percepção, compromisso, equilíbrio e sentimento. Em tempo real, mostrando a direção do mercado. A ideia, rapidamente, aí é o seguinte: a gente pega um drone, se eu for falar uma analogia. Nós pegamos um drone, voamos esse drone num rebanho de ovelhas, no meio de um rebanho de ovelhas. Na altura das ovelhas, não tem como a gente saber o que as ovelhas estão fazendo. A gente sobe esse drone para 40 mil pés. A 40 mil pés de altura, eu tenho como saber para que lado as ovelhas estão andando. Então, essa estratégia robótica usa inteligência artificial e algoritmos para entender a direção das ovelhas, que no caso são os participantes do mercado de capital. Seja ele nas ações, seja nos futuros, né, seja nas opções, desde que seja líquido e tenham participantes, a gente tem como medir de forma quantitativa, matemática e com tecnologia o que é que está acontecendo no mercado. E, por último, a gente tem um portfólio sobre medida. Léo, é bom mencionar, né, no gráfico anterior, é uma empresa canadense, né, a nossa parceria, e alguns PhDs em matemática. Então, a gente vai para casa para assistir jornal, eles vão para casa para criar algoritmos. É uma turma realmente alucinante de conversar, né, porque são cérebros fantásticos e a estratégia tem dado muito certo. Então, acho que vale mencionar isso também, né, Léo? Sim, obrigado. É isso aí. É um grupo de matemáticos, é aquela história. Quando eu conheci, o pessoal fez PhDs, não só matemática, como estatística, coders e tudo mais. E aqui atrás, isso aqui atrás que vocês estão vendo, essa fotozinha, é realmente a plataforma. Ela aparece com isso aqui. Né? Tem outras coisas que a gente está desenvolvendo, esse pessoal está desenvolvendo, que a minha função dentro dessa empresa é de ajudar eles com trazer a ideia matemática para uma coisa mais de investimento comercial. Esse é o trabalho. E, por último, o portfólio sobre medida, que é um portfólio mais customizado. Então, aí eu tenho só um exemplo de milhares, de centenas de exemplos que poderia ser. Mas, nesse caso aqui, recentemente, a gente teve um cliente que pediu para investir $1 milhão na American Airlines para 2026. Mas é porque está me pagando 26% de lucro, de juros. Poxa, seu João, mas aí você pode perder 100%. Né? Tudo bem que você pode receber 26%. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um portfólio desse 1 milhão com mais 5, 6 papéis dentro das outras empresas de transporte e logística, né? E diminuir um pouco do risco,
e, mesmo assim, manter um certo retorno de 13% esperado dentro desse portfólio e diminuir o risco. Então, a ideia de construir portfólios sobre medida, esse é um exemplo básico de um portfólio sobre medida. E chegamos ao fim, né, Roger? Se quiser aí, tiver um tempinho a mais, passou acho que uns 15 minutinhos, 10 minutinhos. Eu acho que a gente podia, Léo, fazer o seguinte, como está todo mundo no mudo, né? Porque a gente não sabia o número de participantes e tudo que estaria. Claro. Quem tiver alguma pergunta, se quiser me mandar privado ou no chat ali em aberto, eu leio para o Leonardo e a gente conversa. Então o chat está ali aberto, né, para todos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever ali e eu leio a pergunta para o Leonardo cobrir, tá? Então, não sei se alguém tem alguma pergunta. O Eric está dizendo que foi muito bom. Obrigado, Eric. Tá? Então, tem uma maneirinha como também raise your hand, eu vi aí, né? Se você quiser raise your hand, pode unmute. Levante a mão, né? Levante a mão aí. Isso é interessante. Eu nunca testei isso aí, não. André, obrigado. Né? Obrigado, André. O Eric aqui embaixo quer fazer uma pergunta. Deixa eu fazer o seguinte. Você tem o poder aí, Léo, que você está como host. Estou vendo aqui agora. Unmute. Já dei. Vai lá, Eric. Mr. Eric, manda aí. Tudo bom? Obrigado, cara, pela presença aí e prestígio. Não, só queria elogiar, falar que foi muito legal a apresentação do ponto que eu peguei aqui. Não é necessariamente uma pergunta, não. Tá. As ferramentas. Elogiar vocês aí, a apresentação e as tecnologias são muito interessantes. Legal, legal. Obrigado, hein? O Anderson também ali, Léo, tem uma pergunta para nós. André, vai indo o trabalhando aqui. Ali. Tô trabalhando aqui. Deixa eu botar assim, que acho que talvez fique mais fácil. Deixa eu aumentar a minha tela, porque aí dá para ver todo mundo aqui. Deixa eu pegar meu controle aqui. Tô Cadê vendo. o Anderson? Cadê? Andréia também tem uma pergunta. Oi, Andréia. Isso aí, Andréia. Unmute. Andréia, não, mas, raise your hand para o pessoal tem um botãozinho, literalmente, raise your hand, aí eu vejo aqui. Porque eu vejo aqui na tela, raise your hand, tem um botãozinho chamado raise your hand. Vai lá, Andréia. Manda aí, Andréia. Obrigado pelo prestígio, tá? Não, imagina, eu queria agradecer, queria dar um feedback também para você, Léo, porque a gente está aqui como alguns cobaias, né? É isso aí. Quando eu conheci o Léo, que o Roger me apresentou, aliás, já sou cliente deles, estou tendo uma super atenção deles, assim, mesmo para quem não conhece mercado global, eles dão uma baita de uma aula, e me surpreendeu como o Léo foi mais assertivo. Nos nossos primeiros papos, meu Deus do céu, como esse fez falar, eu ficava até tonta de tanto que ele falava. Eu peço até desculpas. Imagina, ele queria dar todos os detalhes possíveis e imagináveis, que eu falava, Léo, menos, eu quero saber o seguinte, agora, André, onde eu vou pôr, qual é o meu risco, quanto que eu posso perder, e ele queria dar todos os detalhes, então eu fiquei bem surpresa, você fez uma boa de uma lição aí, Léo, o Roger está te disciplinando direitinho. Tá bom, eu tô chop aqui. Eu ia falar exatamente isso. A gente está trabalhando nessa apresentação tem um mês para alinhar e não podia passar de 1 hora. Então a gente trabalhou duro por 1 mês para conseguir deixar o Leonardo, professor, fazer uma aula de 1 hora com o que a gente precisava. Fantástico, Léo. Fantástico. Legal. Obrigado, André, e só para dar mais um feedback também, como eu sou uma investidora aqui no Brasil, já tem algumas coisas também fora com outras empresas, né? E fiz a lição de casa de dar o voto de confiança para o Léo e para o Roger. E vou dizer uma coisa para vocês. Aqui na Bracing Capital foi o lugar que eu menos perdi dinheiro. Essa pandemia toda. Então, eu estou bem satisfeita. Foi muito legal. Muito então, bom, obrigado. Eu quero agradecer por cuidar do meu dinheirinho aqui. Não é muito, mas estamos começando. Mas obrigada para vocês. Estamos começando. Sempre a fortuna de todo mundo. Todo mundo tem o dinheiro suado. É o que é. É isso aí. Não, pode ser $1, pode ser $1 milhão. É a mesma coisa. A ideia é a mesma. Show de bola. Obrigada. Desculpa tomar o tempo de vocês. Não, de forma nenhuma. Eu que agradeço aí a presença de todo mundo e a participação. O Márcio está agradecendo, muito bom. Agradeço ao Léo, ao Roger e ao Marino, obviamente, Márcio.
Estamos abertos, tá, para parcerias aqui no Brasil. Você trabalha com investimentos, então a gente pode marcar um horário aí, você e o Léo, para batermos um papo e estreitarmos aí relacionamento. Marino, obrigado de ter trazido o Márcio também e de ter participado conosco. A minha querida amiga Karine, de Nova York, tem uma pergunta. Ela não... Karine, pode unmute. Ah, tá aqui, unmute. Já achei. O Marino... Oi, Karine, obrigado, tá? Prazer em conhecer. Oi, Leonardo, prazer, tudo bem, Roger? Saudade, né, dos nossos tempos. Muitas reuniões pelo Zoom. Então, eu tenho uma pergunta. Qual é o perfil de cliente, né, dos seus clientes? Ou seja, são empresas, são indivíduos, pessoas que nunca investiram, por exemplo, como eu? Qual é o perfil? Eu posso responder, Karina. É o seguinte, o perfil desde o indivíduo, família e instituições. Né? O trabalho que é feito com o cliente individual, né, é um tipo de trabalho, né, e o produto que é oferecido a uma instituição é outro tipo de trabalho. Né? Mas a gente consegue, né, absorver através da tecnologia, e tudo isso hoje, graças a Deus, é graças à tecnologia. Né? Porque a gente sabe o que a gente faz e utiliza as ferramentas de tecnologia para implementar essas estratégias. Então, essa apresentação em si é com o objetivo do cliente individual. E se alguém nunca investiu, o nosso trabalho é justamente esse, é pegar a mão daquela pessoa, ajudar a entender o perfil de risco dela, né, e desenvolver esse trabalho durante o tempo, criar um portfólio, monitorar e manter né, essa pessoa engajada, essa família, o indivíduo engajada para a gente fazer esse trabalho durante um bom tempo. Porque como se ganha dinheiro é overtime, como eu mostrei naquele portfólio. A gente não pode tentar entrar e sair, que aí é quando o problema acontece. Sim. Joia, obrigada, Leonardo. Foi bem esclarecedor, viu, a sua palestra. Muito obrigada. Obrigado a você. Eu acho que mas eu acho que o Marino aqui, eu estava vendo que Marino quer falar alguma coisa. Unmute. Desculpa, Marino. Já botei aqui. Unmute, está indo. Unmute, Oi. Ótimo. Opa, Marino, boa tarde, obrigado. Grande, Léo, muito bom. Roger, obrigado aí pela participação, muito boa. O Márcio, como vocês sabem, já é alguém da área, e ele fez uma pergunta que eu acho que pode ser interessante para o grupo. Se vocês puderem dar uma olhadinha lá. O Márcio, agora, Márcio. Assim. Se a gente cuida... tá. Isso pode ser interessante. Para mim é só isso e agradeço. Muito obrigado, tá? Obrigado. Excelente. Ótimo, obrigado a você. Léo, pergunta, vocês cuidam de aberturas de conta em instituições financeiras nos Estados Unidos? A parte de imposto de renda, vocês têm algum parceiro que cuide disso? Quer responder? Sim. Se você quiser, fica à vontade aí. Vai lá, Léo. Pode responder. Não, sim, Márcio, sim, eu vou até unmute se você quiser, sim. O processo é o processo do Interactive Broker. Na hora que a gente aumentar mais a oferta para o cliente brasileiro de uma forma maior, né, a gente vai ter uma plataforma, uma interação em português. Tá? A ideia é essa, é ter uma interação em português. Hoje, o processo é muito simples, né? Literalmente, a gente tem alguns exemplos aí de pessoas que fizeram. É um processo eletrônico, 100% eletrônico. O cliente brasileiro ele só precisa de cópia do passaporte e comprovante de residência. Dentro de 48 horas, ele tem uma conta segregada dele, no nome dele. Então, outra coisa, isso é muito importante. As contas das pessoas são no nome dela. No Brazen Capital, nós somos um capital intelectual e utilizamos as corretoras para fazer o trabalho de investimento. Então, não existe risco. Léo morreu, desapareceu. O risco vai ser se eu estou fazendo um excelente trabalho, você não vai ter mais aquela pessoa. Mas o dinheiro está salvo, segregado, separado, dentro de uma instituição. Não é um produto de Brazen Capital, transparente, 100% transparente, no nome do cliente lá. Então, é uma conta, como eu falei, segregada, individual, separada. E parceiros de imposto de renda, a gente tem alguns parceiros, algumas pessoas que a gente pode indicar e para fazer esse trabalho de imposto de renda, desde, se for o caso, de abertura de estruturas offshore, né, que aí tem a parte corporativa da coisa, seja numa das ilhas, né, abrir um
personal investment company, né? Trusts. O Roger aí pode falar um pouco mais sobre isso. Como a estrutura jurídica pode ser o cliente da empresa de investimento, né? Então, essas seriam as ideias. E não só, né, Léo? Assim, parte da alocação dos portfólios. Isso aí, André está aí. Léo, André, oi. A alocação desses portfólios para os nossos clientes brasileiros são feitos intencionalmente em estruturas offshore. Tá? Sim. Exatamente pela parte dos impostos americanos, porque o imposto de renda para o residente brasileiro, se comprar Apple dentro dos Estados Unidos, ele vai pagar imposto pertinente ao ganho de capital daquele papel. Mas se ele comprar Apple na Bolsa de Londres, em teoria, é uma ação offshore que não está sujeita a tributos nos Estados Unidos. Então, até isso a gente faz, né, nesse trabalho com o Leonardo. Por exemplo, a Karine. A Karine é residente americano, mora no país há 20 anos, há 15 anos. Ela vai ter um tratamento diferente do que o Roger brasileiro, né? Ou, se eu quiser fazer um investimento em solo americano. Então, a gente toma realmente todo o cuidado para saber a origem do cliente, se é um cliente, de novo, com fisco brasileiro ou americano. Então, isso faz parte do nosso trabalho também. Tá? Obrigado, Márcio. Obrigado. Sequência aí, alguma coisa, Márcio? Alguém? Tá ótimo. Então é isso, gente. Queria agradecer a todos vocês que participaram. Se alguém quiser me dar um feedback pelo WhatsApp, por mensagem, fiquem à vontade. É o começo do trabalho realmente que a gente está iniciando no Brasil e tem bem mais pela frente aí, tá? Então, muito obrigado a todos vocês e nos falamos em breve. Um abraço. Obrigado, pessoal. Bom aí, todo mundo safe, seguro. Muito obrigado aí a todos. Espero, qualquer dúvida, a mesma coisa, à vontade. E se quiserem algum dos documentos aqui que foi a apresentação, avisa o Roger, me avisa e-mail, que aí eu posso passar para curiosidade, lá, o ranking, etc. Isso aí é tranquilo. Maravilha. Obrigado, viu, Leozão? Falamos em breve, então. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.